meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Hoje nós vamos entrevistar aqui o secretário André von Zuben. Ele é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo e etc. É mais ou menos assim, né, querido? Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui. Como é que tá? Tudo bom? Agradeço o convite. Sem dúvida nenhuma, tem muitas atribuições na secretaria. O etc. até que vai bem aí na secretaria, né? Não tinha pensado nisso, mas é uma boa definição, porque tem várias frentes que a gente atua. Legal, legal, secretário. Da última vez que você esteve aqui, foi no começo do ano, né? Foi no começo do ano. Aliás, era o retorno do nosso Visão Geral ao vivo, né? Não era esse cenário que você está vendo aqui, né? Ficou muito bonito, viu? Né? Parabéns. Ficou muito bom mesmo. Mas quando o secretário esteve aqui, estava assumindo praticamente a secretaria, né? É inevitável perguntar, o que é que te deu, assim, até então, mais trabalho e também mais prazer? A vereança ou a secretaria? Bom, como vereador, a gente tem muitas atividades também, porque todos os projetos de lei que a prefeitura apresenta ou que os vereadores elaboram, você tem que analisar. Então, tem as mais diversas áreas do município. Então, você tem uma diversidade bastante grande de atuação. Só que lá você tem uma finalidade específica, que é analisar e votar as leis de interesse. Na função de secretário, estando no executivo, você tem que fazer uma solução de diversos problemas e que muitas vezes você tem que ter condições, recursos para que aquilo aconteça e também dentro do tempo que lhe é dado, né? Porque às vezes você tem pouco tempo para resolver determinados problemas, né? Então, você tem um ritmo muito mais acelerado. Ou seja, na Câmara a gente tem uma jornada bastante grande, porque a gente inclusive fica até de noite lá nas sessões de votação, mas você tem uma finalidade específica. Na função de secretário, você tem que atender as demandas que muitas vezes elas surgem do dia para o outro. E você tem que dar resposta para isso. E também muitas vezes até a noite, né? Ah, com certeza. Muitas vezes até a noite. Até a noite o pessoal fica trabalhando lá. Claro, claro. O secretário, o executivo, até por ter o poder da caneta, do dinheiro, o executivo é muito mais fiscalizado, né? Praticamente o legislativo é quem fiscaliza, né? Na teoria. Então, hoje, como executivo, por exemplo, um secretário, ele também entra na lei de responsabilidade fiscal, não? Olha, ele responde sim, como responde todos os representantes do Poder Executivo. Porque você precisa seguir as regras na prefeitura como um todo. Não é só o prefeito. Ele, obviamente, como representante máximo, tem uma responsabilidade maior. Mas cada qual, na sua área de atuação, é fiscalizado e tem a responsabilidade de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Muito bem, deixa eu falar um pouquinho aqui, já falei algumas vezes, né? Quando o André von Zuben esteve aqui com a gente, hoje secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo, foi vereador 2 mandatos, né? Sim. E estava como vereador quando foi chamado para a secretaria, já foi secretário de Habitação, presidente da Coab, presidente do Conselho de Entidades da FEAC, participou da criação do Compromisso Campinas pela Educação, integrante também do Conselho Estadual de Assistência Social, foi diretor operacional da CETEC Campinas, diretor administrativo da CABESP, Plano de Saúde do Banespa e presidente do Sindicato dos Bancários de Campinas e região por 2 mandatos. Muito bem. O que você acha do corte da contribuição obrigatória sindical? Contribuição sindical obrigatória. Eu acho que é bom. Eu acho que isso daí ajuda a que a gente possa, de fato, ter sindicatos comprometidos com os trabalhadores. Eu acho que isso fortalece. Já quando estive no sindicato como presidente, eu já defendia isso naquela época, que era uma forma da gente ter, de fato, sindicatos comprometidos. Então, eu acho que isso vai ajudar a melhorar o trabalho sindical. Embora já tenha aí um deputado, não me recordo o nome dele agora, que está tentando uma medida no sentido de que isso volte atrás. Mas, enfim... Vamos aguardar. O Brasil está passando por um momento político complicado, o Brasil está em crise política, em crise financeira, muito embora a gente acompanhe aí os políticos, sobretudo até o presidente da República falando que a crise acabou, agora retomar o crescimento, esse negócio tudo. Difícil, não sei onde é que acabou. Você sente que acabou lá na sua secretaria, não? O que a gente sente é que parou de piorar.
né? Porque o Brasil, infelizmente, nos últimos 2 anos, principalmente, ele vinha num declínio muito grande, né, das suas receitas, da sua capacidade produtiva, o produto interno bruto diminuindo, mas graças a Deus a gente percebe uma retomada disso. Mas como a crise foi muito grande, ou seja, nós chegamos muito no fundo do poço, nós vamos demorar um tempo ainda para recuperar a condição que a gente tinha antes do início da crise. Por isso que a gente ainda não sente tanto essas melhoras. Então, mas nós estamos confiantes, viu, Alberto? Eu acho que o Brasil agora tem uma tendência de melhora. A gente não pode atrapalhar essa tendência. E a sua secretaria, como é que trabalha com essa possibilidade de nova arrancada, essa coisa? A nossa secretaria é uma secretaria estratégica, porque ela deve trabalhar justamente para a gente viabilizar o desenvolvimento econômico da nossa cidade, para trazer mais investimento, gerar novos empregos. Então, ela tem uma visão muito focada no que você vai construir para o futuro da cidade, né? Então, nesse momento, a gente está desenvolvendo trabalhos que justamente nos ajudem a atrair esses investimentos. Então, e eu acho que nós estamos agora num momento que está melhorando essa possibilidade do que a gente tinha antes. Quando a gente fala em plano diretor, nós podemos dizer que a Secretaria de Desenvolvimento tem papel fundamental? Quem cuida, basicamente, é a Secretaria de Planejamento, que agora está junto com o Urbanismo, né? Que o nosso secretário Santoro está fazendo um brilhante trabalho lá. Mas a Secretaria de Desenvolvimento é muito parceira desse processo, porque o plano diretor, ele tem que pensar justamente essa cidade do futuro. Ele tem que desenvolver a cidade de forma que ela possa, de fato, ter um crescimento sustentável. E nós temos participado juntamente com a Secretaria de Planejamento para ajudar isso. E nós estamos agora, foi muito bom até você ter tocado, na elaboração do plano diretor. Ainda esse mês ele vai ser encaminhado para a Câmara, está previsto o dia 29 desse mês. Eu acredito que até o final do ano, provavelmente a Câmara já vai ter votado. E isso vai ajudar muito o desenvolvimento da cidade, porque ele vai possibilitar que a gente tenha uma cidade com mais possibilidade de gerar emprego distribuído ao longo da cidade, que é o critério que a gente chama de uso misto, né, da cidade, e também a possibilidade de novas áreas que hoje estão em áreas rurais, não têm mais vocação, possam vir para o perímetro urbano, o que vai acontecer com mais oferta de área para moradia e para novas indústrias se instalarem aqui. Secretário André Bonzub, uma pergunta que me ocorre que é a seguinte: a gente fala em plano diretor, quando você fala em plano diretor, você está falando em futuro. É uma coisa assim, né? A longo prazo. 10 anos. Próximos 10 anos, né? 10 anos, para a história não são nada, mas para uma cidade pode significar muita coisa, né? E tem que ser os vereadores que, a meu ver, os vereadores são basicamente políticos, né? Nós não temos eventualmente, mas não obrigatoriamente, engenheiros, economistas, pessoas que são exatamente, que têm expertise para poder, de repente, fazer uma avaliação efetiva. Você concorda que tem que ser os vereadores mesmo a aprovar o plano? Então, é importante a gente explicar essa situação. Na verdade, quem elabora o plano diretor é o Executivo. Ele só pode ser encaminhado para a Câmara pelo Executivo. Diferente de outras leis que o próprio vereador pode encaminhar o seu projeto. Sim. E justamente por causa desse motivo, para fazer um plano diretor, você tem que cumprir uma série de regras que são exigidas até que ele vá como plano para a Câmara. Então, a Prefeitura tem que fazer audiências públicas, ela tem que ouvir a sociedade, ela tem que os técnicos elaborarem estudos para suportar ou para justificar aquele plano. E nós fizemos tudo isso. A Prefeitura já vem há alguns anos preparando o plano diretor. Foram praticamente 6.000 pessoas que se envolveram com essas reuniões, com esses debates que eu me referi. E agora nós já estamos na formatação do plano, que deve ser encaminhado para a Câmara. E por que tem que ser encaminhado para a Câmara? Porque o plano, ele vai virar uma lei. Então, hoje a gente está chamando de plano, mas ele vai virar a lei diretora do crescimento da nossa cidade. Que só vai ser revista daqui 10 anos. Daqui 10 anos. E lei só pode existir com a aprovação dos vereadores. Por isso que passa... Então, a Prefeitura prepara toda a parte técnica, manda para os vereadores, que obviamente eles também podem questionar, é um direito deles. É isso que eu ia perguntar. Não é simplesmente, olha, está aqui para vocês aprovarem. Não, eles podem fazer alterações, sem dúvida nenhuma. É um direito, questionamento. Só que todo questionamento que for feito, ela também tem que ser fundamentada. Então, isso vai fazer com que qualquer alteração do plano,
ela tenha fundamentação técnica para que ele possa ser aprovado e aí se torne uma lei aplicada para os próximos 10 anos. No tempo que você estava na Câmara, você participou de algum plano diretor? Não, porque o último plano diretor que aconteceu, eu não estava ainda na Câmara. É comum questionamento ou é esporádico? Não, existe sim questionamentos. É que como a Prefeitura, e isso foi um mérito muito grande da Prefeitura, fez uma discussão bastante ampla, então quase todos os problemas foram já abordados. É óbvio que você nunca consegue estar 100% resolvido, mas claro, eu diria que mais de 90% foi buscado uma solução, foi buscado uma forma de enfrentar aquele problema a contento. Então eu acredito que se tiver alteração não será de grande monta. Entendi. Só para a gente finalizar esse aspecto do plano diretor, o plano diretor, digamos, é o norte sobre o qual caminham os desenvolvimentos, todo o poder público vai exatamente naquele sentido. Sim. Mas como nós vivemos numa sociedade onde o que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã, ele é passível de emendas, de reformas. Se tiver algum fato relevante, alguma coisa, ele vai prever no seu próprio plano algumas possibilidades de serem reanalisadas aquelas condições, para que não fique engessado também, porque esse é um problema. Quando você deixa engessado, como você falou, as cidades mudam, isso pode acontecer. Lógico. Mas é muito importante que a gente tenha essa capacidade de fazer um plano. Só para poder até explicar para os que estão aqui nos assistindo, quando a gente fala, mas o que é o plano, né? Vou pegar alguns pontos. Por exemplo, o plano vai dizer como que nós vamos preservar nossas áreas verdes, uma coisa importante para você ter uma qualidade de vida. Ele vai dizer se numa determinada região pode ter uma indústria ou não. Ele vai dizer onde que você pode instalar um comércio, onde que você vai ter uma rua principal num determinado loteamento novo que possa surgir na cidade. Ou seja, ele vai deixar isso bem definido para que amanhã depois, alguém que queira fazer algum tipo de empreendimento, algum comércio, alguma indústria, ele saiba quais são as regras. E aí vai... Por isso que eu estava dizendo que isso vai ajudar muito o desenvolvimento da nossa cidade. Muito legal. Uma coisa interessante também, que é o seguinte, hoje o prefeito é o Jonas. Sim. Amanhã não será o Jonas. O prefeito. E ele tem que respeitar o plano diretor, porque não é feito por político, é feito por técnico. E ele tem uma validade, como eu falei, de 10 anos. Tá. Então, só daqui 10 anos vai ser feita uma nova elaboração de um plano que vai valer para mais 10 anos. Isso que é legal. Bem. Não, legal. Depois de assumir a secretaria, você também assumiu a presidência do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, tá certo? Sim. E como é que tá? Como é que é esse trabalho e como é que está? Sim. É porque a secretaria também cuida dessa área. Não, é o etc. Da área de ciência e tecnologia. E nessa condição a gente assume a presidência do Conselho. O Conselho também foi criado pelo prefeito Jonas, na época que eu estava lá na Câmara. Ele é muito importante porque ele reúne todos os principais atores da área de ciência e tecnologia da cidade. Então, reuniu universidades, centros de pesquisa, as indústrias, a própria prefeitura com seus órgãos. Então, ele, mensalmente, nós temos reuniões do Conselho e são debatidos os temas de como a gente pode fazer para melhorar a cidade nesse setor tão importante hoje, não só para Campinas, mas para o país. Um país que não desenvolve tecnologia, ele está fora do jogo. Sim. E só para você ter uma ideia do que esse Conselho já fez nesses últimos anos aí da criação dele, ele elaborou, junto com a Prefeitura, um plano estratégico de ciência e tecnologia que vale até 2025. Por que isso? Porque assim como nós falamos do plano diretor, ele traça as principais diretrizes para o desenvolvimento tecnológico da cidade. E isso é muito importante quando você vai fazer aquele trabalho que eu estava me referindo de atrair empresas, né? Porque empresas de tecnologia são as empresas que estão mais vocacionadas para vir aqui. Então aí a empresa já sabe quais são os parâmetros, qual que é a linha de atuação da cidade, não para hoje, mas para o futuro também. Isso nos ajuda muito. Você sabe que eu estava acompanhando outro dia, o Facebook fez uma pesquisa. Você falou em 2025, foi por isso que eu me lembrei. Em 2025, há uma expectativa de que 80% das ligações feitas, call center, essa coisa toda, 80% serão feitas por robôs. Não teremos mais essa mão de obra. E a partir desta premissa, as nossas crianças vão ter que saber interagir com o robô, com essa tecnologia. Então, não tem como segurar mais, né? Não tem como. Eu me recordo muito bem quando nasceu a calculadora, meu pai era avesso à calculadora. E, às vezes, ele fazendo a conta na mão, ganhava de mim na calculadora. Mas os tempos são outros. A coisa agora tem que realmente partir para essa tecnologia. Aliás, Campinas está entre as 10 cidades mais inteligentes do país, é isso mesmo? Exatamente, e quem diz isso são instituições de avaliação Smart Cities, que avaliam várias cidades brasileiras, as principais cidades brasileiras. Então, isso é muito interessante porque
Uma coisa é a gente falar do nosso trabalho, né? E sempre falar, mas é claro que vai estar falando bem. Outra é quando órgãos internacionais, órgãos nacionais nos avaliam. Sem e Campinas dúvida. tem aparecido bem em todas as pesquisas, todas as áreas. Essa área que você falou de cidades inteligentes, estamos muito bem. Você fala na área de empreendedorismo, são a terceira cidade mais empreendedora do país. Quer dizer, isso daí nos orgulha, porque isso é fruto de um trabalho que vem sendo feito. E é muito importante esse trabalho, né, que o prefeito Jones desenvolveu, porque você não consegue isso se você não planta uma credibilidade e ações concretas para melhorar a cidade. Porque quando você fala assim, bom, a cidade está boa, não é um passe de mágica, é fruto de um trabalho. Sim, assim como quando você adianta. desenvolve qualquer atividade, ela só vai ter resultado se você de fato trabalhar corretamente, se você se Perfeito. dedicar a isso. E isso que nos orgulha, porque mostra que a gente está no bom caminho. Não, é o que nós conversávamos há pouco também, antes da gente entrar no ar. De repente alguém te vê aí bem vestido, secretário, acha, esse é secretário, tá lá ganhando um dinheirão e tal, essa coisa toda. Acho que secretário é um cargo, tudo bem, é um cargo de confiança, mas ninguém sabe exatamente o que está atrás. Aquela história de Quanto que... a gente trabalha para chegar nisso, né? Exatamente, né? O trabalho que você desenvolve, essa coisa toda. Então a gente tem que reconhecer. E o mais importante é o que você disse, é quando você tem o reconhecimento nacional ou internacional, enfim, é muito importante. E dentro desse segmento, a gente pode falar que Campinas está, por conta disso, também gerando mais emprego? Claro, e isso é muito importante, porque é a vocação da cidade. Quando a gente tenta atrair novas empresas para Campinas, não adianta a gente querer atrair uma empresa que não está vocacionada com o que a cidade pode oferecer, tanto do conhecimento como da mão de obra, porque se você não tem uma mão de obra mais especializada, mais preparada, a empresa às vezes não vai conseguir aquele profissional que pode melhorar a sua produtividade. Dúvida. Então, nós trabalhamos muito nisso, de buscar atrair. E por isso que eu falei que esse trabalho desenvolvido pela área de ciência e tecnologia nos ajuda muito, porque ele qualifica mais o trabalho da cidade e faz com que a gente tenha mais êxito no objetivo perseguido. Sobre o empreendedorismo, a falta de emprego tem estimulado o empreendedorismo? É uma das coisas que ajuda, né? A gente tem dois tipos de empreendedor. Aquele que, por estar desempregado, busca se empreender. Então, isso tem sido uma forma da população buscar a sua sobrevivência através do empreendedorismo. E tem o empreendedorismo de uma natureza daquele que quer ser dono do seu próprio negócio. Sim. E isso daí eu acho, inclusive, que tem muito mais força, porque acaba sendo uma atuação onde é de uma disposição de execução, né? Mas não quer dizer que aquele que começou a empreender por uma necessidade não se torne um grande empreendedor. Então isso nós temos... Quantas histórias existem Quantas assim? histórias? E a gente tem estimulado muito, porque essa é uma outra questão. O poder público, ele tem que ajudar o empreendedor. Uma das coisas que já foi feito pelo prefeito Jones e nós estamos dando sequência, é facilitar a abertura de empresas. Porque antes você queria abrir uma empresa em Campinas, levava quase 6 meses para você abrir uma empresa. Hoje você abre em 5 dias. Foi a primeira grande cidade do Brasil a conseguir isso. 5 dias abre uma empresa. 5 dias abre uma empresa aqui. Então, isso daí é um estímulo ao empreendedorismo. Com certeza, né? Com certeza. Secretário, a gente está falando de empreendedorismo e hoje nós estamos na semana, né, do lançamento do Coworking. Explica para a gente como é que funciona. Isso é uma nova tendência hoje mundial, né? E está crescendo muito aqui no Brasil e Campinas está se destacando como sempre, né? Uma cidade inovadora. Para quem não está familiarizado com a terminologia, o coworking ele é uma forma de você ter, que a gente chama de escritórios compartilhados, né? Às vezes você ter o seu escritório lá de advogado ou escritório de engenheiro, é um espaço onde você compartilha o escritório com outros profissionais. Então, no mesmo lugar, vai estar lá o engenheiro, o arquiteto, o desenvolvedor de software, várias áreas. São infindáveis as possibilidades. Com isso, você reduz o custo, né, de manutenção, então fica mais viável economicamente para os empreendedores, e às vezes até uma pequena empresa usa desse expediente. Agora até as grandes estão seguindo essa tendência. Mas é um espaço físico. É um espaço físico, é como se fosse um escritório, só que é um escritório, uma bancada, vamos imaginar assim, onde cada um tem o seu espaço lá. Agora, a grande diferença, além dessa de, com isso, reduzir custo, é que você promove uma interação dos profissionais. Isso é muito rico. Então, o advogado conversa com o engenheiro, conversa com o analista, com o desenvolvedor de software,
software, com, sei lá, com usuários profissionais que lá estão. Isso enriquece muito, porque você troca experiências e possibilita até surgimento de novas propostas ou novas formas de se viabilizar o seu negócio. Então, a gente vê nisso uma coisa muito boa, por isso que, inclusive, a gente está apoiando essa iniciativa. Hoje, Campinas já está entre as maiores cidades, está entre as 5 maiores cidades do Brasil de coworking. Pra você ter uma ideia, nós temos mais aqui do que tem em Brasília, né? Pra você ter uma noção, Brasília é uma cidade maior do que Campinas de população, né? Então, isso daí é uma coisa que eu acho que é uma tendência que vai cada vez mais se fortalecer. E onde são esses espaços? Esses espaços estão espalhados na cidade, né? Nós temos em Barão Geraldo, temos no Cambuí, temos na Nova Campinas, temos no Botafogo, então tem... de todos os tamanhos, né? Menores e maiores. Maiores, características, cursos, dá essa versatilidade para que você possa ver qual é aquele que mais te interessa, aqueles que te dizem mais respeito ao seu negócio. Sim. E o custo-benefício, né? Você ter um custo mais acessível. Interessante. Dentre as suas atribuições, tem uma também que é cuidar do Aeroporto Internacional de Viracopos. Exatamente. E agora com a Aeroportos Brasil devolvendo, vai demorar um tempo ainda tal, isso aí o que traz de complicação para a cidade? Primeiro assim, a gente lamenta ter chegado a essa situação, né? Esse foi um modelo que foi da concessão do aeroporto quando foi feito aqui na nossa cidade. Agora, infelizmente, como eu disse, não era uma coisa que a gente gostaria. O que a gente tem feito, o prefeito Jonas tem se empenhado bastante com relação a isso, inclusive já esteve conversando com o ministro, né? Para que a gente possa ter uma transição o mais rápido possível e o melhor possível. Porque isso não é uma coisa rápida, porque você tem que fazer todo um rearranjo, inclusive financeiro, né? Porque foram feitos investimentos lá nesse período. Então, a gente está acompanhando de perto, né? Já tivemos reuniões com o pessoal do aeroporto, mas o que nós defendemos hoje é que ele possa ser realizada essa transição da forma mais rápida possível, da melhor forma possível. Acho que é viável que isso aconteça, porque o aeroporto continua sendo um aeroporto importante. O que muda para a população, para o usuário? Para a população não muda nada, porque a Aeroporto Brasil, que hoje está lá, ela vai continuar operando, Virapó, inclusive nós tivemos uma reunião com o presidente lá e disse que vai manter todo o atendimento, o padrão de qualidade, né, que vem sendo apontado como um dos melhores aeroportos do Brasil. Então, a população pode ficar tranquila que o atendimento continuar sendo de excelência. Agora, secretário, mas o que aconteceu? Porque a gente imagina assim, tudo bem que a gente enfrentou uma crise aí, caiu muito o número de passageiros e tal, né, de carga e tal. Mas Campinas, não sei se de repente foi um exagero fazer o tamanho que se fez, não sei se é um legado da Copa que de repente não trouxe assim tantos benefícios, mas especificamente, dá para se detectar por que é que a coisa não seguiu? Nós temos alguns problemas, tanto na concessão que foi ganha, porque uma das empresas da concessão é a UTC, que está bastante enrolada, né, nessa questão aí da Lava Jato, o pessoal sabe, e isso descapitalizou, né, um parceiro importante, né, da empresa, o que dificulta, porque você tem uma série de compromissos a pagar. Então, a empresa que está lá hoje administrando, né, ela tem obrigações ao longo dos anos e com isso de milhões de reais, né, para serem feitos. O aeroporto em si, o negócio aeroporto, ele continua sendo rentável, não é esse o problema. O problema são essas parcelas vincendas e que, por conta dessa dificuldade de uma das empresas do consórcio, gerou uma situação de descapitalização para os acionistas. Além disso, foi feito um superdimensionamento na nossa avaliação, porque se previa que nós iríamos chegar com 17 milhões de passageiros por essa época, desde a concessão. E nós estamos perto da casa dos 10 milhões. Então, é uma diferença muito grande. Ou seja, essa receita que seria maior por conta do volume de passageiro, não entrou. Não entrou, exatamente. Então, há dois problemas colocados aí que estão criando dificuldade. Acho que se esses problemas forem equacionados, não haveria nenhum empecilho em continuar a gestão da Aeroportos Brasil. Agora, você falou de investimentos que foram feitos. Há ressarcimento? Se tiver uma nova concessão do jeito que está sendo encaminhado, quem ganhar vai ter que ressarcir a empresa que fez, porque ela fez um investimento para o futuro, para toda a concessão. E quem entrou, ou quem vai entrar, que pode acontecer nessa transição, ele vai ter que dar continuidade nos investimentos, mas ele tem que ressarcir a empresa que fez os investimentos, porque a empresa que fez os investimentos no Aeroportos do Brasil, ela iria receber a recuperação desse investimento ao longo de mais de 30 anos. Se isso não... Deve ter sido um dinheiro absurdo. Não, foram 3 bilhões de reais. 3 bilhões?
Portanto, é que nós estamos com o aeroporto total, é um novo aeroporto. Olha, só se agora o Neymar fizer parte desse consórcio aí, porque sem o Neymar vai ser difícil, hein? É um dinheiro muito grande. Agora, isso aí, à luz da lei, é plenamente legal. Plenamente legal, é possível, está tudo dentro da lei, não tem nenhum problema. O que a gente só espera é que seja rápido uma solução para que a gente possa dar continuidade à expansão do aeroporto, né? Mas tudo bem, mas aí não vai depender muito, não depende tanto do Aeroportos Brasil, não sei se depende da Infraero, porque isso depende de quem tem o poderio econômico para poder entrar no consórcio. Não, mas o que agora precisa acontecer é uma repactuação do que foi feito na época da concessão para essa nova realidade. Só a partir disso, né, que é um trabalho técnico bastante profundo, que tem que ter avaliação de todos esses ativos, e que vai ser possível fazer uma nova licitação. Eu tenho certeza que, em fazendo isso, uma nova licitação, tranquilamente nós teremos vários interessados para dar continuidade. Agora, esse ressarcimento já é feito por parte do governo? Não, de quem ganhar da nova concessão. Exatamente. Ó, tudo bem. Eu confesso a você que eu não vou entrar nessa concessão, não. Embora seja piloto, adore aviação, né? Acho Viracopos maravilhoso, tão confortável você embarcar em Campinas. Azul permanece, Permanece, né? Tranquilamente, já foi feita a declaração, inclusive, do presidente da Azul, então está tudo tranquilo. Por isso que eu falo, não vai mudar em nada para a população. Ô, secretário, com tanta coisa que existe na sua secretaria, que espaço ocupa o turismo? O turismo tem um espaço importante, porque às vezes a pessoa pensa no turismo só como uma coisa assim, de um lazer, de uma coisa... O turismo é um negócio importante. Hoje no mundo, o turismo é o setor que mais emprega pessoas. Não é diferente de Campinas. Nós temos um volume muito grande de pessoas que trabalham na área de turismo. Mas aí as pessoas podem perguntar, mas o que turismo tem em Campinas? O forte em Campinas é o turismo de negócio. É o turismo das empresas, as reuniões oficiais ou reuniões administrativas que as empresas fazem, os eventos, congressos, seminários. E isso daí hoje é o que dá uma força para o nosso turismo. Então nós temos um turismo muito forte de negócio, gera muito empregos em Campinas. Mas nós também estamos trabalhando em outras áreas de turismo, como, por exemplo, o turismo gastronômico. Campinas tem se fortalecendo cada vez mais como um polo de turismo gastronômico. Isso é muito importante para a imagem de Campinas e para atrair novos turistas. Também estamos trabalhando, né, de uma forma mais organizada para desenvolver a parte do turismo de lazer, principalmente o turismo ecológico, o turismo de aventura, na área de Souza Joaquim Egídio, que é uma área verde muito bonita, nossa região de APA, que pode ser melhor explorada para o desenvolvimento de turismo. Já temos exploração de turismo naquela região, mas muito pequena perante o potencial que ela existe. A febre amarela também tirou muita gente. Mas agora, passou, foi sazonal. Acabou, e foram vacinadas as pessoas. Hoje nem se fala mais isso, mas tomamos as providências necessárias. Eu acho que a prefeitura agiu corretamente. A gente percebe muito o turismo de Souzas e Joaquim Egídio quando você está, no caso, como eu, em casa num domingo e precisa pegar alguma coisa que faltou, aí você sai e você tem uma fila monstro depois. Não tem como a gente resolver isso. Eu acho que nós vamos ter que pensar mais para frente uma nova forma de transpor ali o Atibaia, né, para não ficar tão sem contar que se aquela ponte, se acontecer alguma coisa, fica isolado. Tem a outra saída ali lá por Joaquim Egídio, né? E tal. Precisamos até melhorar aquele acesso. Terra, eu acho que nós temos seria que pensar uma alternativa, de melhorar secretário? aquele acesso lá para que tenhamos opções. Mas eu acho que mais para frente vamos ter que ter uma alternativa também de uma nova transposição, uma nova ponte sobre o Rio Atibaia. Isso aí está linkado também à sua secretaria? Não diretamente, né? Porque isso é mais da Secretaria de Infraestrutura, né? Mas nós, como desenvolvimento econômico, nós temos que buscar muitas vezes recursos para viabilizar isso. É interessante porque às vezes a nossa secretaria, ela é uma secretaria que vai atrás dos recursos, mas quem executa são as outras secretarias. Por exemplo, nós estamos recentemente desenvolvendo um trabalho para arrumar recursos para a área de transporte, ou seja, melhorar os corredores de ônibus. Estamos indo atrás de recursos para asfalto, né, para asfaltar vários bairros que ainda estão precisando ser asfaltados. E também recursos para a área de tecnologia, para desenvolver segurança pública. Mas quem vai executar esse trabalho são as secretarias responsáveis. Nosso papel é buscar o recurso. Mas esse nomezinho aí que tem na sua secretaria, desenvolvimento, engloba tudo. Engloba tudo. Não, por isso que eu falei que esse etc. Eu acaba... Porque é isso mesmo, a gente acaba ajudando as demais secretarias a cumprir o seu papel. Eu acho que, como eu disse, nós somos secretaria meio
aquela secretaria que ajuda, viabiliza. Somos parceiros da prefeitura. Sim. Em muitas atividades que a gente desenvolve, temos parcerias com as outras secretarias. E aí, quando você encontra o Jonas no corredor, ali no quarto andar, você fala, Jonas, minha secretaria está precisando de mais dinheiro. Aí o Jonas dá uma facinha assim. Não, agora nós estamos passando uma situação assim, de uma dificuldade pela crise econômica do país, caiu muita arrecadação de todas as prefeituras, né? Sim. Campinas não é diferente. Estamos enfrentando essa dificuldade com bastante responsabilidade, eu acho que sem demagogia, sendo bastante transparente e sem fazendo gastos desnecessários, né? Uma prefeitura que está com muita austeridade. Mas, na verdade, a nossa secretaria, como eu falei, como ela não é uma secretaria afim, ela não é tão atingida por essas contenções de gastos. Porque ela não é uma prestadora de serviço direto. Ela é muito mais uma captadora de recursos. Então, a nossa secretaria, ela ajuda a enfrentar justamente esses momentos de dificuldade. Então, vocês saem, o termo, a gente brinca, né? A gente fala chapéu na mão. Vocês viram e mexem com chapéu na mão. Eu tô, e como é que é a receptividade do povo quando vocês vão? Do comércio, então, indústria? na verdade, assim, a gente tem um trabalho que é, vamos falar assim, vender Campinas. Né? Sim. A gente realiza seminários, a gente participa de seminários em outras cidades e até em outros países, buscando mostrar o potencial de Campinas para atrair o interesse dos investidores. Então, é esse o trabalho. Você tem que demonstrar que Campinas tem potencial para aquela atividade. E aí, nós começamos, muitas vezes, a negociar com as empresas, o interesse delas em se instalar aqui, qual é a condição que elas têm de desenvolver aqui, geração de empregos. Então, nós fazemos esse papel diuturnamente. Eu falei aqui brincando para você, mas na verdade, se de repente a mãe depois de sair da secretaria e tal, o pessoal que trabalha lá pode ser vendedor em qualquer empresa, né? A gente aprende tem bem essa função. Muito, né? Tem que vender muito. Eu falei vender a cidade, né? Uhum. Mas é fácil vender Campinas, porque Campinas, como disse, ela tem uma condição excepcional. Nós temos uma infraestrutura, a gente às vezes reclama, então é normal, a gente tem que melhorar sempre. Sim. Mas eu falo para as pessoas, dá uma comparada com o que tem por aí, quer dizer, a Campinas hoje oferece uma condição, uma qualidade de vida como poucas cidades têm. Né? Às vezes fala, mas o setor de saúde, sabe o que acontece? Mais de 30% do atendimento de saúde de Campinas não é da cidade de Campinas, são de outras cidades e até de outros estados vem ser atendido aqui. Deixa eu te interromper aqui, e claro, jamais em tempo algum duvidar do que você está falando, né? Longe de mim, mas quase todos os que eu trago aqui, que são aqui, que nós trazemos com muito carinho para entrevistar, ou secretários ou prefeitos, eles falam a mesma coisa. Olha, nós não atendemos só a nossa cidade. Por quê? Mas então, será que o paciente não gosta de ser atendido na cidade dele? Porque às vezes não tem infraestrutura na cidade. Porque você tem uma capacidade hospitalar e médica instalada em Campinas que você não encontra em muitas cidades. Então, é por isso que eles acabam vindo para Campinas para serem atendidos. Então, é natural, acho que faz um pouco o papel de Campinas por ser sede da região metropolitana. Não é esse o problema. Mas eu só estou dizendo isso para dizer que isso acaba sobrecarregando o nosso sistema. Talvez se a gente só atendesse de Campinas, a gente poderia... Como sobrecarregou também o fato de muita gente não ter mais seu plano médico. Isso foi uma coisa que, pra você ter uma ideia, isso aumentou em mais de 20% o atendimento nos postos de saúde. Porque a pessoa às vezes procurava o atendimento do plano de saúde. Sim. Não tendo perdido emprego por conta dessa crise econômica, ele acabou perdendo o plano de saúde também. Aí tem que socorrer no posto de saúde, no hospital público. Isso aumentou em mais de 20% o volume de atendimento. E convenhamos, já não era 100%. Agora, com mais 20%, você aumenta, não só aqui, isso é de uma maneira geral. Você aumenta, né? Isso com certeza aconteceu nas outras cidades também. De maneira muito geral para todos os lugares. A sua secretaria, por exemplo, ela fica na prefeitura, não? Fica. Na prefeitura. Que andar que é? 15º andar. 15º andar. Você está bem acima do prefeito, né? Só no andar. E lá você tem pessoas que trabalham só com o turismo, só o setor econômico, ou isso é mesclado, não? Não, nós temos os departamentos, né? Temos o departamento de turismo, departamento de desenvolvimento econômico, departamento de relações internacionais, assessoria de ciência e tecnologia. Também Relações internacionais. Temos uma diretoria que cuida disso. Isso é muito importante. É muito importante porque a cidade tem que estar inserida num contexto internacional, né? Até pelo porte que tem em Campinas. É verdade. Mas também porque isso nos ajuda muito na atração de empresas multinacionais. Você substituiu, digamos assim, o Samuel Russilho, que foi para a Coab, né? Foi para a área de habitação, exatamente. E ele também, ele foi à China. Foi. Em dezembro do ano passado foi inaugurado, inclusive, um escritório. Como é que está o relacionamento com a China? Está muito bom, a gente tem estreitado cada vez mais.
temos esse escritório, né, que funciona lá na região de Dongguan e que está lá sem custo para a prefeitura, é importante dizer isso. Foi uma parceria com uma Câmara de Comércio, então não tem custo para a prefeitura. E já tem empresas de Campinas que já foram lá para se beneficiar dessa infraestrutura e conseguir fazer negócios lá e trazer mais recursos para a nossa cidade. Então nós temos um bom relacionamento. Recebemos há um mês e meio atrás uma delegação da China que veio nos visitar para conhecer a nossa infraestrutura também e poder estreitar a parceria. Então, essa é uma coisa muito importante. Por isso que a Secretaria faz parte de relações internacionais. Só para você ter uma ideia também, nesse primeiro semestre nós fizemos atividades aqui com os empresários da região e a representação dos consulados que ficam aqui no estado de São Paulo. Nós tivemos com o consulado de Portugal, reunião aqui em Campinas, consulado da Espanha, tivemos com o consulado da África do Sul aqui, que foi uma coisa inédita também, nunca tinha acontecido. Estamos programados agora para esse segundo semestre com o consulado da China, né, com os empresários daqui e eles vindo falar de como estreitar os relacionamentos de negócio com o país e também com o consulado dos Estados Unidos. Então, isso é muito importante porque dá uma possibilidade para os empresários da nossa região exportarem e também a gente atrair empresários desses países para a nossa cidade. Com a Coreia do Norte não tem, né? Do Norte não, mas a Coreia do Sul já esteve aqui conosco. A Coreia do Sul, tu precisa pegar um para a Coreia do Norte, convidar o ditador para vir aqui e avisar o Trump que ele está aqui. Né? Como é que você tem visto essa... Você acha que esse incidente, essas ofensas envolvendo Estados Unidos, Coreia do Norte, você acha que isso aí pode extrapolar e chegar numa coisa muito séria? Eu acho que é perigoso. Eu acho que essas coisas a gente não pode brincar. Porque, infelizmente, a gente percebe uma certa instabilidade nessas lideranças, tanto dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, que podem, por uma questão ou outra, aí mais de um agravamento, tomar uma atitude que eu diria talvez até irresponsável com relação a essa questão de armas nucleares, principalmente, ou mesmo de iniciar uma guerra que não seja por armas nucleares, mas uma guerra que pode matar muitas pessoas. Muito então, eu fico preocupado, né? Eu acho que não é bom isso aí. Também. O que a gente poderia dizer para o nosso telespectador, nós estamos no finalzinho já do programa, de perspectivas de empresas que estão chegando, alguma coisa assim para Campinas? O que a gente pode dizer é o seguinte, quando você busca, né, atrair empresas, você tem sempre que fazer o que eu chamo assim de um namoro, né? Você tem que primeiro mostrar que a cidade tem potencial, aí a empresa começa a prospectar, começa a ver onde ela pode ser instalada, que tipo de estrutura que tem, qual é a condição que a prefeitura pode oferecer, porque nós temos alguns incentivos fiscais também para atrair empresas, e só a partir daí que ela se instala. Então, nós estamos ainda numa fase muito desse namoro, né, de buscar essa atração. Mas eu acredito que nós estamos com grandes possibilidades de ampliar a nossa oferta de emprego aqui na nossa cidade, que sem dúvida nenhuma vai melhorar. A instalação vem depois do namoro, é o casamento. E aí, depois, de repente, eles podem falar, você me prometeu algumas coisas no namoro, aí tem que cumprir, tá certo, secretário? Tem que cumprir, exatamente. Secretário André Von Zubi, que delícia trazê-lo aqui, falar contigo, foi muito bom, viu? Fico muito feliz que você continue trabalhando lá nessa sua secretaria que tem tanta coisa e é muito importante. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Conversei aqui com o secretário André Von Zubi, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e etc. de Campinas, porque realmente a gente viu aqui que muita coisa está nessa secretaria. Um abraço para o Arlen, que é teu assessor, que é meu querido amigo. E dizendo a vocês que eu volto às 7h05 da noite com o nosso RF Esporte Clube. E a gente vai falar de muita coisa, né? Ah, Palmeiras! Que coisa, hein? Saúde, paz, alegria e muita sorte. Valeu, secretário. Obrigado, viu? Ótimo. Obrigado. Muito bom.